União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu já fui apresentada e ouvi falar um pouco dos desafios da saúde mental frente a esse cenário. O Marcelo já facilitou um pouco a minha vida, já me deu uma boa cola. A minha apresentação ela é didaticamente dividida em apresentar um pouco para vocês o que é o Conselho Nacional de Saúde e as comissões intersetoriais da qual eu coordeno a Comissão de Saúde Mental. A gente refletir um pouco sobre a história de saúde mental no Brasil e a RAP. E a finalização, a gente fazer alguma análise crítica do que avançou e não avançou na RAP e as questões relacionadas aos entraves e as ameaças e retrocessos e uma reflexão. O Conselho Nacional ele foi instituído pela Lei 8.142, né? Ele tem o papel de deliberar, fiscalizar e acompanhar as políticas públicas. Nós estamos do 187ª reunião, vamos para do 188ª, agora em dezembro, onde a gente faz todo esse processo, bem como as conferências nacionais e as conferências temáticas. O ano que vem nós vamos ter a Conferência Nacional de Saúde da Mulher e a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Né? O CNS é composto de 140 conselheiros, representantes de entidades, movimentos sociais, de usuários, entidades representativas dos trabalhadores, do governo e de prestadores de serviços. E o nosso presidente é eleito pelos membros do conselho. As comissões, como eu falei, elas são para consumo interno do plenário, de assessoramento, de articular políticas e programas de interesse para a saúde, né? E recentemente as comissões foram reformuladas e nós somos hoje em 18 comissões. Aqui são as comissões de nutrição, vigilância em saúde, que vai ter a conferência ano que vem, de recursos humanos e de relações de trabalho, de ciência e tecnologia, de saúde do trabalhador e trabalhadora, da COFIN, que é uma das nossas comissões mais importantes, que tem discutido arduamente a questão da PEC 241/55, de ética em pesquisa, de educação permanente, dos ciclos de vida, da saúde da mulher, da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, de saúde indígena, de equidade, pessoas com patologias, pessoas com deficiência, sobre saúde complementar, promoção às práticas integrativas e de saúde bucal. A Comissão de Saúde Mental ela foi instituída já por resolução em 99. Né? A gente trabalha na garantia e na continuidade da reorientação do modelo de assistência em saúde mental, nos processos de desinstitucionalização e da reforma psiquiátrica. Nós temos um calendário de até 4 reuniões do ano, de acordo com a demanda, e nós temos sempre um plano de trabalho. O regimento estabelece a coordenação, que é a entidade que coordena, a entidade que eu represento, o Conselho Federal de Psicologia, e a coordenação adjunta, que hoje está com segmento de usuários da Pastoral de Saúde. Nós somos 22 membros, 11 do segmento usuários, né? Então a gente tem a Pastoral da Saúde, a ENAFAL, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, o Movimento Nacional de População de Rua, a Associação Brasileira de Autismo, a Confederação Nacional de Moradores, e o suplente, que está a RENILA, a Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial, a ABGLT, a NCF. No segmento de trabalhadores são 8 vagas, são 4 titulares e 4 suplentes. E gestores são 3 vagas, 2 titulares, Ministério da Saúde, o CONAGEM e a Confederação Nacional dos Municípios. Nossas reuniões esse ano. A primeira aconteceu em março, ela foi em função do que estava acontecendo na coordenação de saúde mental à época. Nós vamos lembrar que desde dezembro nós estávamos enfrentando o problema do coordenador, que era uma pessoa que não estava alinhada com as questões de saúde mental, uma pessoa ligada a
ao modelo psiquiátrico mais conservador, e o movimento Fora Valêncios, né, foram mais de 100 dias de ocupação, então nós fomos discutir um pouco isso, apresentar a saúde mental, os desafios, discutir qual é o perfil da coordenação de saúde mental, falar também das questões de comunidades terapêuticas de crianças e adolescentes, que é uma resolução construída conjuntamente junto com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e junto com o Conselho Nacional de Políticas Superiores. Essa reunião aconteceu em março. A 45ª reunião aconteceu agora em outubro e nós fomos avaliar todas as questões relacionadas ao financiamento da saúde mental, apreciando documentos como a PLOA, né, de diretrizes orçamentárias anuais para 2017, o planejamento estratégico do CNS. Também falamos do estado da arte da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Desde a saída do Silvio Valêncios, nós não temos um coordenador nacional oficial de saúde mental, nós temos os técnicos que estão fazendo todo o aporte para isso. Isso já nos aponta muito bem o que a gente está enfrentando e que status a saúde mental tem para o Ministério da Saúde. Discutimos também o Colegiado Nacional de Saúde Mental, que era uma atividade instituída por portaria e que a última foi em dezembro de 2015, sem perspectiva de que houvesse uma chamada para 2016. Houve uma promessa para que ela acontecesse em 2016, que efetivamente não se concretizou, e também discutimos a atividade autogestada dos coordenadores, que deverá acontecer agora no final do mês, em novembro. Novamente em pauta a questão das comunidades terapêuticas e a resolução das comunidades terapêuticas de crianças e adolescentes, que foi encaminhada para o pleno do Conselho Nacional e que foi aprovada, aguardando agora a sanção do senhor ministro. A 40ª reunião foi o estado da arte da coordenação, que vai acontecer agora no final de novembro. É uma reunião descentralizada que vai acontecer junto com a atividade autogestada em Curitiba, em que nós vamos novamente discutir o estado da arte da Coordenação Nacional de Saúde Mental, as próprias questões relacionadas ao colegiado, às comunidades terapêuticas e outras pautas que poderão ser constituídas aqui até a próxima semana. Né? Acho que isso a gente fala um pouco do que é o papel da comissão, o nosso papel assessor enquanto instância nacional, e esperamos que essas instâncias também ocorram a nível estadual e municipal. Né? Aqui algumas questões da gente refletir sobre a política nacional de saúde mental. Lembrando que a nossa política de saúde mental, se a gente for ver em legislações, a gente vai encontrar algumas legislações anteriores até 1920, mas eu fiz um recorte de 1920 até 2001, para a gente falar um pouco dessa lógica manicomial centrada no cuidado apenas no hospital, desplugado de uma rede, trabalhando com isolamento, com normatização, né, com muita violação dos direitos humanos e com essa medicalização excessiva das pessoas. A partir de 2001, com a lei Paulo Gustavo, né, que a gente vai fazer esse reporte, a gente vai trabalhar com a estruturação e criação de uma rede de saúde mental, de cuidado em saúde, com base no território, trabalhando com a questão da complexificação do objeto do cuidado, a ampliação de práticas e saberes e a corresponsabilização pelo sujeito, além do respeito à autonomia e o cuidado em liberdade. Então, esse é um recorte importante para a gente fazer, porque lá no final a gente vai retomar a falar sobre esse corte. Né? Os marcos todo mundo já conhece, 1970, o processo de redemocratização do país, o movimento dos trabalhadores em saúde mental, a década de 80, com todo o processo também, a 8ª conferência, né, o CAPS, Rocha Cerqueira em São Paulo, a intervenção da Casa da Saúde em Anchieta, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em que começa a se apontar as violações de direitos e a necessidade que a gente
teria de mudar o modelo de atenção em saúde mental. Em 89 se começa a tramitar o projeto de lei da reforma psiquiátrica Paula Delgado, que só vai se constituir em 2001 por todos os entraves que teve na Câmara dos Deputados, né? E a partir de 2001 a 2010 a gente teve toda essa implantação dessa rede, essa redefinição dessa rede. Em 2010 a gente começa a ter as portarias, né, que definem a rede de atenção psicossocial, a RAPS, o decreto 7.508, que vai instituir as regiões de saúde e garantir o cuidado em saúde mental na RAPS, e a portaria 3.088, que institui oficialmente a rede de atenção psicossocial para pessoas em sofrimento ou uso de álcool e outras drogas. A gente poderia enumerar uma série de legislações, mas eu queria só deixar marcado essas que são as mais significativas, esses marcos na história da reforma. Isso é uma coisa que eu quero falar para vocês, também com relação à coesão social que eu estava discutindo agora há pouco. Quanto mais coesão social de uma comunidade, menor os problemas de saúde. Quanto menor a coesão, a gente vai ter maiores problemas de saúde. Então, a coesão é um indicador importante na saúde da comunidade. Quais são as ameaças à coesão social? Né? E se a gente for pensar no nosso Brasil, nas nossas regiões, no nosso estado, no nosso município, a gente vai ver que a gente vive sempre uma ruptura dessa coesão. Nós vivemos uma desigualdade social persistente, nós temos problemas de migração e imigração, a gente passa por transformações políticas e econômicas, a gente vive uma cultura do excesso, o modelo da pós-modernidade, do consumismo e individualismo, o deslocamento de valores tradicionais, nós estamos perdendo nossos valores. Eu estava comentando agora há pouco a riqueza que é o estado do Maranhão, que ainda consegue manter carnaval de rua, que tem uma infinidade de bois. Eu estava comentando que lá no sul, para mim, só tem um Bumba Meu Boi, que tem uma enormidade de fenômenos culturais ligados ao Bumba Meu Boi. Então, quanto mais você consegue manter os seus valores tradicionais, você consegue manter essa fissurura social. As questões do conflito, a gente não vive uma região de guerra, né? Mas a gente vive uma guerra urbana, a gente vive uma guerra rural, a gente vive uma guerra por espaço, né? A gente tem os conflitos rurais, os conflitos de terra com indígenas, a urbanização rápida, problemas com a lei e até o próprio fenômeno de drogas, né? Em algumas cidades e municípios, né? Que acabam regendo, né? Uma economia local relacionada a drogas e violência. Então, isso é uma questão para a gente pensar que hoje a gente vive, de fato, nos nossos locais de trabalho, essa distensão, essa falta de coesão social e que isso vai impactar no cuidado em saúde mental e na questão do uso de álcool e outras drogas. Né? A rede de atenção psicossocial, então, ela deveria ser usada como uma promotora para essa coesão, através de ser uma rede diversificada, integrada, articulada, trabalhando na base territorial, trabalhando com as questões de equidade, ou seja, dando para cada um de acordo com as suas necessidades, combatendo os estigmas e preconceitos, promovendo a autonomia, né, a cidadania, tendo uma qualidade, uma garantia dos serviços, sob uma lógica interdisciplinar. Então, a gente vai para além desse modelo médico, mas ampliando para um modelo biomédico, né? Uma atenção humanizada e centrada na necessidade das pessoas. Extremamente importante, a participação em todos os momentos do usuário e dos seus familiares, nos serviços e no controle social. Né? Promoção de estratégias de educação permanente, que acho que nós, trabalhadores, nós temos dificuldade de acesso. É muito bom estar numa teleconferência para a gente debater esses aspectos, né? A gente está fazendo uma educação continuada e permanente. O desenvolvimento de estratégias de redução de danos na área de álcool e drogas é muito pouco difundido. A gente trabalha ainda com um modelo na área de álcool e drogas de pânico moral, de higienização, né? Sem poder entender. Eu conversava hoje também sobre isso. Eu olho para a droga, mas eu não olho para a pessoa. A gente tem que aprender a usar, olhar para as pessoas. E o desenvolvimento de uma lógica de cuidado que envolva uma série de serviços na construção
num projeto terapêutico singular, né? Diferente do que é o modelo manicomial, que o projeto é o mesmo, para cada pessoa, uma lógica de equidade, de acolhimento, de escuta, a construção de um projeto que seja único e significativo para essa pessoa. Onde é que é o melhor lugar para a gente trabalhar tudo isso? Né? Eu acho que o chão da fábrica, a atenção básica, ainda é o melhor lugar para a gente trabalhar com a RAPS, com a promoção dessa coesão, né? Porque a gente precisa trabalhar com esses condicionantes, com o funcionamento do indivíduo, com o contexto familiar, né? Com a densidade e homogeneidade da rede social. Então, a atenção primária é o espaço privilegiado para que a gente possa construir efetivamente uma rede de atenção psicossocial, como a gente encontra, né? Que envolva tudo. O que está no território, né? A cartografia social desse território, para além das questões físicas, de instituições e de equipamentos. A rede de atenção psicossocial, ela tem todos esses pressupostos, né? Respeitar a singularidade do sujeito, trabalhar com a comunidade no aspecto intersetorial, acolher amplamente, trabalhar com as questões de desinstitucionalização e parar com essa mania que a gente tem de colocar as pessoas numa instituição, né? Seja na área da saúde, da educação, da assistência social e da justiça. Pensar nesse território amplo, né? E a importância da comunidade e do suporte familiar. Né? Aqui é esse modelo que todo mundo conhece, os componentes da rede de atenção psicossocial. E eu queria só falar dos entraves e entradas da companhia. Por exemplo, na atenção básica, isso aqui a gente já entra na parte mais crítica que eu falei, do trabalho com a RAPS. Na atenção básica, a primeira questão é a multitarefas que os ECFs têm para fazer e a questão de formação. O próprio processo de implantação dos núcleos de apoio à saúde da família. A ênfase da nossa formação enquanto profissionais de saúde, que a gente trabalha muito no higienismo. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer a guia de referência contra referência, eu não caminho junto, né? Eu vou empurrando. E as dificuldades de financiamento. Por exemplo, na Peloa, que a gente fez análise na reunião passada da CISM, a gente viu que vai diminuir o financiamento para consultórios na rua, que não tem financiamento para centros de convivência. Né? Então, como é que um município vai poder manter esses serviços na atenção básica? Né? A própria questão da implantação da rede NASP também na Peloa está comprometida. O CAPS. No Plano Nacional de Saúde, a gente tem um projeto de expansão de basicamente 100 CAPs ano. Então, nos próximos 4 anos, nós deveríamos ter 400 CAPs. Né? Sairíamos de 2.400 CAPs que temos hoje no Brasil para quase 3.000 CAPs. Só que nós temos 90 equipamentos aguardando habilitação. Hoje, em 2015, o Marcelo falou, de baixíssimo número de habilitações, acompanhando o Diário Oficial, eu consegui localizar 5 CAPs habilitados. Então, eram 95, 5 foram habilitados. Esses 5 que foram habilitados, eles estão ligados ao TAC de ajustamento de conduta na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Então, só foram abertos e habilitados por força da lei, da judicialização. Então, de 2015 para agora, nós tivemos só 5 casos. Esses 100 que estão previstos por lei, nós estamos muito longe. Então, a gente está já congelado desde o ano passado. Né? Também a gente não localizou na Peloa a questão da construção, porque houve financiamento para a construção de CAPs da D3. Nós não localizamos para o Peloa de 2017 recursos para a segunda e a terceira parcela dos CAPs 3 e CAPs AD3. Então, isso também significa que vai ficar mais difícil essa estratégia no processo de digitalização. Na urgência, a questão é mais de formação. A gente tem uma dificuldade no atendimento psiquiátrico. O PAI-SAMU deveria ser para todo mundo. Mas eu já ouvi relatos de municípios que se o paciente é psiquiátrico,
está surtado, se está numa crise, simplesmente se recusam a atender. Em outros municípios, a gente sabe que se criou a SAMU psiquiátrico. Eu falei, mas não era para ser tudo para todo mundo, né? Então, a dificuldade do atendimento especializado. E eu fiquei chocado, há uns 2 meses atrás, com um paciente da rede particular, que entrou em surto, que a família não tinha como fazer a remoção, porque simplesmente o convênio médico não faz remoção de urgência e emergência psiquiátrica. Aí a gente abre um nicho para serviços ligados a clínicas que fazem esse tipo de serviço de remoção. Mas isso a gente fica pensando como fazer o atendimento urgência e emergência do paciente psiquiátrico na rede particular ou na rede privada. Então, a gente tem uma carência desse tipo de atendimento, nesse caso aqui, não de financiamento, mas de formação. A atenção dos residenciais de caráter transitório, as unidades de acolhimento que estão aqui e as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas a gente já falou, o Marcelo já falou, e as unidades de acolhimento também para a PILOA do ano que vem, o recurso orçamentário, pouco recurso. A atenção hospitalar é a questão entre leitos no hospital geral, que a gente conseguiu habilitar muito pouco, e essa pressão da volta do hospital psiquiátrico nos processos de desinstitucionalização. A gente tem visto o fechamento dos residenciais terapêuticos, a volta do hospital psiquiátrico, isso está acontecendo em alguns estados, no Rio Grande do Sul está acontecendo. O Estado alega que não tem dinheiro para pagar o aluguel e fecha o residencial e reabre alas no Hospital São Pedro, no Hospital Psiquiátrico lá de Porto Alegre. E a gente também encontra o baixo valor do programa de volta para casa. Hoje temos 4.000 pessoas que recebem esse benefício, é um benefício no valor de R$400, e a inflação vai comendo esse dinheiro. E esse ano a gente teve 3 interrupções no programa, em função de judicialização. Alguém entrou com um processo para medicamento, o Ministério não cumpriu, e a juíza foi lá e bloqueou o recurso de quem? Da conta do programa de volta para casa. Né? Podia ter bloqueado de tantos, de outros, né? Bloqueou do programa, a gente teve que fazer toda uma interlocução com o Ministério Público, com a Procuradoria dos Direitos de Defesa do Consumidor, para que assim, o Ministério não cumpriu, a gente não é contra, pode bloquear, mas vai bloquear em lugares que não prejudiquem. Então, por causa de uma pessoa do medicamento, 4.000 pessoas ficaram durante 2 meses sem receber o benefício do programa de volta para casa. A gente não avançou muito nas questões relacionadas à reabilitação, à economia solidária e geração de renda, por uma dificuldade de mudança de paradigma. E eu coloquei ali o recovery, que também é reabilitação, e é reabilitação social, mas no sentido de empoderamento dos usuários e de suas famílias. Inclusive da questão da gestão autônoma de medicamento, de fazer uso do seu medicamento, da família participar do seu projeto terapêutico ou não, a questão dos ouvidores de vozes. Então, nós também precisamos avançar, desfazer esse nó. E um nó muito grande em toda a rede de atenção psicossocial é quem faz a regulação do atendimento psiquiátrico. É a saúde? É a assistência social? Então, a gente vai olhando, cada município vai variando quem faz a regulação. É cada um por si, Deus por todos? Então, como é que é feita essa regulação? Alguns municípios constroem a regulação a partir da porta de entrada da atenção básica, passou por CAPES, vamos discutir onde é que a gente vai colocar essas pessoas. Em outros municípios, quem faz a regulação de vagas é a assistência social. Em outros municípios, quem faz a regulação de vagas, principalmente com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, são as secretarias ligadas à questão de álcool e drogas. Né? Então, quem é que faz a regulação? Isso também é uma questão que a gente precisa discutir. Aqui são os componentes e os efeitos da atenção psicossocial que eu falei. Né?
a questão do acolhimento, a qualificação profissional, a informação e a regulação, elas têm que estar perpassando todos esses eixos da nossa RAPS. Né? Aqui as nossas considerações e as nossas tessituras com relação aos processos e ao que a gente está enfrentando nos últimos anos. Né? A questão da RAPS é a mudança da concepção do cuidado, a inserção de uma rede familiar, social e cultural. Né? Pensar que o sofrimento também é um problema de saúde e essa articulação permanente é necessária para a atenção básica. Sem caixinhas, com redes de atenção articulada. Lembrar que um dado de 2002, talvez tenha aumentado ou não, 56% das pessoas que são usuários da estratégia de saúde da família reportam ações de saúde mental. A corresponsabilização dos atores, né, nos locais de cuidado, a questão da autonomia, os princípios do SUS, né, e entendendo que a mola propulsora para o cuidado é a atenção básica. E deslocar esse cuidado para a doença, mais para o cuidado e para a pessoa, para o alívio, para a ressignificação do sofrimento e para novos modelos individuais e grupais de ser e estar no mundo. Né? Aqui eu quero reforçar também a importância do controle social para a construção das políticas. Nós só avançamos na reforma psiquiátrica a partir das conferências e da mobilização dos trabalhadores e dos usuários, que eu já falei anteriormente. A gente precisa ocupar espaços de controle social, ocupar os espaços de garantia de direitos. Né? Nós acabamos, em dezembro de 2015, com a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente tirou algumas diretrizes relacionadas à saúde mental. Nós também tivemos 4 conferências de saúde mental. A de 87 foi a que trouxe a denúncia. A de 94 foi a que propôs um modelo. A de 2001 festejou a questão da aprovação da lei e da construção e do modelo de RAPS. A de 2010, que é intersetorial, traz todos os problemas que a gente teve com relação à RAPS, a precarização do trabalho, os processos de terceirização, e somente na terceira e na quarta é que a gente tangencia o problema de álcool e outras drogas. Né? Está na hora da gente começar a se mobilizar para conseguir fazer a 5ª conferência intersetorial de saúde mental. Mas a gente só vai conseguir fazendo isso, não só também pelo Conselho Nacional de Saúde, que é um parceiro, mas nos conselhos locais, distritais, municipais e estaduais. Né? Nós precisamos ocupar os espaços, né? Mostrar a nossa cara enquanto militantes na área de saúde mental. Em 2017, aqui fica o convite para todos vocês, nós vamos ter, ano que vem, a Conferência Nacional da Saúde da Mulher. Nós precisamos discutir a saúde mental da mulher e discutir a questão da violência. E também, em 2017, nós vamos ter a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que é onde a gente vai começar a discutir a questão da regulação, a questão das vigilâncias sanitárias com relação aos equipamentos de saúde, sejam CAPs, sejam comunidades terapêuticas, sejam hospitais gerais ou hospitais psiquiátricos. Né? Cuidado, só para lembrar, o cuidado na atenção de saúde mental, a gente já falou da violência, a gente precisa ter uma rede de proteção, né, para além da nossa intra na área da saúde, mas externa também, pegando educação, assistência social, conselho tutelar, né, e outros. E a importância do apoio matricial e para as equipes de saúde da família, especialmente através do NASF e nos municípios que têm os CAPs para facilitar o cuidado. Né? Aqui vamos dar uma olhada no como é que estamos os dados. Nós não temos saúde mental de outubro de 2016. A gente está sem esses dados. A gente está cobrando, enquanto Conselho Nacional, a questão desses dados. Mas o que a gente tem juntando um pouquinho daqui e ali é isso que o Marcelo falou, é um cenário congelado, é desesperador, é um cenário que nos preocupa muito. Né? Nós tivemos, isso aqui é só para a gente pensar, a estratégia de saúde da família, a cobertura que a gente tem no Brasil. Né? Isso aqui é a cobertura da nossa atenção psicossocial estratégica, então se a gente comparar com aquele outro mapa, eles estão muito próximos, mas a gente precisava colorir mais esse mapa. Né? Aqui é a evolução dos CAPs por ano, a gente tem uma boa evolução, ó, uma média em alguns anos, uma média de 100, 90 CAPs. Né?
Aqui em 2014 aponta para 2.200, mas a gente já está em 2.400 CAPs. NASP também, a gente tem uma boa evolução, com 4.400 CAPs já instalados, NASP instalado aqui no Brasil. Então a gente tem uma cobertura dessa rede que ela é boa, ela não é suficiente para dar conta de tudo, mas a gente consegue estar presente em diversos locais. Né? Aqui vamos falar um pouquinho de outras estratégias diferenciadas de cuidado com relação ao álcool e outras drogas. Né? O modelo de atenção para álcool e outras drogas precisa ser diferenciado. Para além do que a gente tem dos CAPs, álcool e drogas, das estratégias que são usadas no INSS e no NASP. A gente aponta aqui programas diferentes para populações vulneráveis, criados a partir de uma prática de chão, né? Reconhecendo que as pessoas, as populações vulneráveis, especialmente a população de rua, ela precisa de um outro tipo de cuidado, principalmente relacionado a acesso aos direitos sociais, como habitação, educação, justiça, assistência social e cultural, que trouxeram outros modelos de ações no Brasil relacionados ao que a gente chama de programas de baixa exigência. O mais famoso desses, que a gente está trazendo aqui, é o programa de Braços Abertos em São Paulo, que o prefeito eleito já falou que talvez mude esse programa ou cesse esse programa. No Recife, o programa Atitude, que também enfrenta dificuldades para se manter. Em Salvador, a gente tem o Ponto da Cidadania, que é um container que oferece banho, que oferece atividades culturais, né? Uma forma de acessar essa população para abrir a porta para outros serviços. E em Curitiba, a gente tem um ônibus chamado Intervidas, que circula em alguns pontos da cidade à noite, oferecendo boa conversa, atividades culturais, possibilidade de acesso à rede básica de saúde, para uma dor de dente, para um outro problema de saúde, e se a pessoa se desejar também para ser inserido nos programas na rede de atenção psicossocial. Ainda como inovador, em Curitiba a gente tem uma possibilidade de uma pousada de acolhimento, né? Que também é ligado ao projeto Intervida, para essas pessoas que estão em situação de rua, que querem se tratar, mas que precisam ter um local. Todas essas ações agora correm risco de não ter as ações continuadas em função da falta de financiamento. Vamos falar um pouquinho dos retrocessos, que é para isso que eu vim aqui falar um pouquinho. Né? A gente está vivendo uma agenda extremamente conservadora. Né? As ações de caráter, o retorno das ações de caráter asilar e com orientação única, por exemplo, com o modelo da abstinência, por entidades de caráter eminentemente filantrópico ou religioso, que não estão ligados ao SUS e ao SUAS, né, as chamadas comunidades terapêuticas. Elas têm conseguido desenvolver um conjunto de ações na Câmara Federal, no Senado, junto à gestão, que nos apontam para um cenário, né, um retrocesso. Né? Então, a gente está voltando aos processos de institucionalização. Por isso que no CNS, no CONANDA, a gente fez a resolução das crianças e dos adolescentes. Que o lugar de criança e adolescente não é em comunidade terapêutica, não é internado, não é institucionalizado. Se a criança está usando álcool ou outras drogas, faltou educação, cultura, esporte, lazer. Né? Um cenário político ruim, gerencial, no Ministério da Saúde e no MDS, e o corte nos recursos das políticas sociais, amplamente sinalizado pela PEC 241, agora 55. Né? A gente vê o nosso ministro, que fala sem muita propriedade do SUS. Eu trouxe algumas falas que ele fez, né? A questão do tamanho do SUS que precisa ser revisto, o sistema de saúde para todos é um sonho, os defensores são ideológicos e não técnicos, diz o ministro da Saúde, que os homens trabalham mais que as mulheres, que a saúde indígena é muita despesa e pouco resultado. Então, isso aponta
um ministro que está descompromissado com as nossas questões de saúde, está compromissado com aspectos gerenciais, aspectos financeiros e seus interesses econômicos. Né? A outra questão é a nossa onda conservadora, que a gente vê o resultado das nossas eleições. Né? Há uma onda, o resultado das eleições aponta para uma onda conservadora, não só aqui no Brasil, mas a gente vai pegar nos Estados Unidos também com a eleição futura. Então, assim, essa onda conservadora está tentando dar um passo atrás num modelo da qual a gente já avançou muito, que precisa avançar ainda mais. Essa semana saiu na revista Veja, Mentes em Choque, conheça o cotidiano eleito pelos médicos como modelo de tratamento psiquiátrico no Brasil. É o Instituto Bairral, que fica no estado de São Paulo, é uma instituição religiosa ligada a uma comunidade de fundamentação espírita. É uma enorme, eu entrei no site e vi, é considerável a excelência. As próprias notícias que vendem as comunidades terapêuticas, que saiu na Carta Capital como comunidades terapêuticas, política e religiosas, como sinônimo de bons negócios, e a própria aprovação dessa portaria que coloca as comunidades terapêuticas dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Eles conseguiram isso através de uma articulação, porque eles querem certificado de entidade beneficente da ação social para conseguir o quê? Isenção de impostos, né, INSS, uma série de coisas, e para conseguir captar recursos do SUS, elas estão na portaria reconhecidas como entidades de prevenção e promoção à saúde junto com as academias de saúde. Então, esse é o cenário que nos aponta. A gente já vem vivendo na área de saúde mental a crise desde dezembro, com a nomeação do Valência. A gente tem, como eu já falei, os 90 equipamentos entre CAPs, NASFs, consultórios na rua, residenciais prontos, sem habilitação já há 11 meses. A justificativa é a falta de dinheiro, porém, o ministro, então, fez uma economia de R$1 milhão, cortando contratos e direcionando algumas coisas, e ele pegou esse R$1 milhão e usou para pagamento da assistência farmacêutica, a habilitação de serviços em hospitais e a abertura de 90 UPAs. Não fez para outros serviços. Se a gente só for pensar que ele investiu na assistência farmacêutica e em hospitais, a gente já está vendo qual é o cenário. A gente está voltando a uma lógica de assistência médica, hospitalar e farmacêutica, e largando de lado esse modelo de atenção básica. Né? O retorno da lógica manicomial, a portaria que eu já falei, a dificuldade no financiamento e, por último, a PEC 241 hoje 55, que limita os gastos primários. Né? Mais dinheiro para juros e menos para os nossos direitos, como saúde, educação, transporte. Né? 45% do orçamento da União, do nosso dinheiro, que nós pagamos imposto, é usado para pagamento de juros e amortização, e cerca de 8% é apenas usado em educação e saúde, do nosso dinheiro. Em vez de se tirar de outros recursos, de pensar em outras formas de aumentar a renda, como a tributação das grandes fortunas, por exemplo, ele está querendo congelar recursos por 20 anos. Isso significa paralisar serviços, isso significa rasgar o Plano Nacional de Saúde, isso significa precarização de todos os serviços. A PEC desconsidera o nosso crescimento demográfico, ela só vai dar certo se parar de nascer gente e a partir de 50 anos todo mundo sumir, não é morrer, é sumir. A mudança do nosso perfil demográfico, né? A gente tem um aumento da população idosa e um aumento das doenças crônicas e degenerativas. Os custos, como o Marcelo falou, da incorporação técnica e tecnológica do setor de saúde, os efeitos positivos dos gastos de saúde, inclusive para a economia, e desconsidera que em tempos de recessão, os gastos públicos devem aumentar para compensar a queda dos gastos privados em consumo e investimento, ao contrário, aumenta a recessão. Então, essa é uma PEC que também vai aumentar o processo recessivo. Tá?
alguns lembretes, né, com relação a essa política que a gente está enfrentando aqui. Eu vou finalizar a minha apresentação dizendo que a gente cuida de pessoas, a gente não cuida de números,